Olá, gente. Boa tarde. Tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindas, Andréia, Luciene, Cristina. Sejam bem-vindas. Oi, Luiz. Oi, Messi. Boa tarde. Tudo bem? A minha câmera aqui do Facebook não estava pegando, começou a dar um desespero. Calma que tá baixando a adrenalina. Tá funcionando, então tá bom, né? Que a gente com tecnologia é horrível, né? Não consigo ver no computador, não está aparecendo, mas coloquei o celular. Olá, Eleonora, Shirley, Denise, boa tarde, sejam bem-vindos. Fico muito feliz que vocês estejam por aqui comigo. É, né, Luiz? Ai, Jesus, é bem isso mesmo, né? Oi, Mônica, obrigada, minha querida. Muito obrigada, viu? Não, bate um desespero quando a gente vai ligar e não funciona, né? Ai, Senhor, me deu até um ataque cardíaco. Uma taquicardia, não taquicardíaco. Oi, papis! Até o gordo tá aí hoje, né? Veio dar uma força. Ah, meu Deus, veio olhar. Vamos esperar um pouquinho até todo mundo ir entrando, né? E eu vou já mostrando para vocês um pouco do material aqui. Se vocês puderem, compartilhem a live, né? Para que mais pessoas também possam ver a técnica. Eu sei que muitas pessoas me perguntaram, Silvana, você vai ensinar a peça inteira? Oi, Lila, boa tarde, minha querida, tudo bem? Né? Muitas pessoas me perguntaram, Sil, você vai ensinar a peça inteira, né? Eu não ia ensinar, mas assim, devido à grande quantidade de pessoas que me pediram para ensinar o fundo também, como eu fiz, como eu trabalhei o fundo, então eu vou ensinar também o fundo, tá? Como eu fiz. E a princípio, assim, eu só peço um pouquinho de paciência, porque eu vou fazer assim. Eu vou ensinar a técnica do stencil no papel, e no final, então, quando eu for fazer a montagem da peça, eu faço o fundo, tá? E aí, assim, quem quiser, né, fica comigo e assiste a live até o final. Quem não puder ficar, aí não tem problema, assiste depois, mas eu vou fazer então toda a peça, tá? Eu não tenho a minha peça do coração aqui em mãos, porque eu não montei outra, porque eu quero montar junto com vocês. Eu ia fazer, né, a peça juntamente com vocês, mas assim, a abóbora ia deixar uma peça para demonstração. Mas daí, para não precisar fazer várias peças iguais, eu preparei uma surpresa, né? Coloquei, oi, Rosana, oi, Sandra, oi, Kátia, sejam bem-vindas. Eu preparei uma outra peça, eu vou fazer aqui uma casinha, tá? Já deixei o fundo pronto da minha peça. É uma casinha da minha parceira da Arte Madeira Joinville, tá? Vai ficar muito bonita depois de pronto. Eu vou explicar para vocês como eu fiz. Mas primeiro eu vou trabalhar a abóbora, né? No papel. E aí depois a gente faz a técnica, combinado? Enquanto as pessoas vão chegando, porque o meu horário precisou ser diferenciado, eu estava dando aula até às 5 horas. Aí já vi que tem algumas alunas minhas, a Flávia já entrou, né? Nós estávamos numa turma, eu dando aula para elas, e terminei, limpei rapidinho, organizei tudo. Espero não ter esquecido nada no meio da correria, mas vamos iniciar, tá? Enquanto o pessoal vai chegando, eu quero agradecer em primeiro lugar, né, a OPA pela oportunidade de ter aberto essa parceria com a gente, com a Pintura Decorativa Brasil, né? Para que nós pudéssemos fazer alguns stencils, né, que venha agregar e muito nas pinturas, nos detalhes que a gente costuma fazer e gosta também. Então, muito obrigado por essa abertura, por essa parceria, né? Quero agradecer a presença de todos que estão por aqui. Muito obrigado por vocês terem vindo a semana inteira aí acompanhando a gente, né? Fico muito feliz com isso. E quero também dizer que a Pintura Decorativa Brasil é um grupo de 5 artesãos
que movimentam a pintura decorativa Brasil, mas na verdade nós somos milhares e milhares de artesãos, né? Que juntos, que unidos, que num trabalho em conjunto a gente consegue vir resgatando algumas coisas que a pintura foi perdendo ao meio desse caminho todo aí. Então, eu digo que nós somos 5 para fazer bagunça, porque quando a gente se reúne já é um furdunço. Imagina se fossem 100, 200, né? Numa reunião. Então, nós somos 5, mas com o coração extremamente aberto para sermos cada vez mais forte e fortalecido, para termos um artesanato extremamente forte por esse nosso Brasil afora aí, que tem milhares de técnicas e trabalhos diferenciados também, né? Nós temos em aberto também um curso que é o Clube de Artistas que nós fizemos, do qual a gente também vai estar apresentando alguns trabalhos com o Stencil Opa, tá? Se vocês olharem na live da Amanda, ela fez uma apresentação. O Clube do Artista é um trabalho que a gente já fez para resgatar essa pintura, né, que foi se perdendo. Eu digo assim que quando as coisas vão se renovando, muitas vezes vão entrando coisas diferentes e a essência da pintura mesmo vai se perdendo. Então, esse resgate dentro desse Clube do Artista, que é um curso que nós preparamos, né, para vocês, é justamente para resgatar todas essas técnicas e todas tudo que engloba a pintura decorativa, todas as outras áreas que entram dentro da pintura decorativa, nós colocamos um pouquinho de cada para vocês e a gente, né, oferece esse curso com muito carinho também para quem quiser participar, entre em contato. A gente dá maiores detalhes também, né, sobre o Clube do Artistas. E se vocês puderem, acompanhem a live que a Amanda fez, que no comecinho da live dela ela colocou um vídeo muito interessante com todos esses detalhes, ok? Então agora acho que já está todo mundo por aí, vamos começar, né? E eu quero primeiramente falar para vocês que por que fazer stencil no papel, né? As pessoas me perguntaram, mas Silvana, oi meninas, oi Amanda, Jeane tá por aí também, a Rose, que legal. Oi Leia, tudo bem? Que bom que vocês estão por aí. Por que fazer stencil no papel, né? As pessoas às vezes perguntam assim, para que isso? Isso surgiu de uma ideia que eu tinha uma encomenda para fazer no meio da pandemia. Eu não tinha um aplique, né? Eu não tinha um aplique para compor a encomenda que eu queria e na falta que estava de MDF, lojas fechadas, foi um sufoco. Eu achei dentro da minha pasta de stencil o aplique que eu precisava, que era uma xícara, e eu fiz essa xícara num papel e acabei gostando do resultado. Na época ficou assim no meio do meu trabalho, né? Poucas pessoas perceberam que aquilo era um papel. E aí, quando veio essa ideia de a gente fazer o stencil, eu disse, por que não, né? Então, assim, ó, para e pensa que às vezes você quer fazer um trabalho diferenciado ou você não encontra o aplique. E o stencil, nós temos tantas coisas, tantas stencils no mercado, que às vezes a gente acaba, assim, tendo a oportunidade de fazer um trabalho com stencil no papel e a facilidade de recortar também, né? Porque assim, ó, tem gente que diz assim, mas na falta da madeira dá para usar o papel roller, né? Só que o papel roller a gente não consegue cortar com a tesoura. E com estilete às vezes é muito ruim de cortar também, não é mesmo? Então eu vim trazer aqui uma técnica que a princípio é fácil, não é difícil. Ela é uma técnica que você consegue recortar e que te dá um efeito muito bonito. Eu vou mostrar aqui, ó, uma abóbora que eu já fiz no outro stencil. Olha só, tá vendo? Eu fiz essa abóbora, olha como é papel. Do outro lado é roxo. Olha lá, é um violeta, um lilás mais escuro, né? E desse lado eu pintei a abóbora. Só que aqui eu colei uma folha na outra para deixar o papel um pouco mais grosso,
tá? Então, desse lado aqui era papel amarelo, eu só tinha um pedacinho, né, do papel, então eu fiz no papel amarelo. E desse outro lado aqui eu colei qualquer papel só para endurecer, porque é o lado que eu vou colar, então não vai aparecer. E eu posso estar complementando os meus trabalhos. Pensa, por exemplo, você fazer uma bandeja com vidro, né? E você fazer uma montagem. A OPA tem tantos stencils. Você pode fazer com bule, com xícara, com flores, fazer uma montagem, de repente, no fundo de uma bandeja, né? E trabalhar colocando vidro e trabalhar o 3D, toda ela montada em papel. Muito fácil de fazer, você consegue recortar e com certeza você vai fazer um trabalho lindíssimo, certo? Então vamos lá. Como preparar o papel? Primeiro, eu peguei aqui um pedaço de papel de scrap, tá? Para que vocês vejam como que eu preparo o papel. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar um pouquinho de cola. Eu vou dobrar o meu papel. Então, como eu vou usar ele duplo, eu dobro. Gente, se eu começar a tossir, vocês deem um tempo para mim, sabe por quê? Porque eu saí de um Covid há pouco tempo. E nesse horáriozinho, à noite, começa a ter tosse. Eu tenho muita tosse à noite, à noitinha. Então, eu vou tentar falar com mais calma. É que a gente fica nervosa, fica, né? Querendo acelerar. Mas vamos lá. Olha só. Passei a cola, só que eu não posso vir agora e fazer isso. Por quê? Porque tem pedaços do papel que não tem a cola. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui um rolinho, tá? E vou espalhar essa cola, ó, em todo o papel. Olha lá. Espalho a cola por todo o papel. E agora sim, eu vou grudar um no outro, ó. Mesmo ele colado, eu consigo fazer com facilidade o recorte dele. Ele já ficou mais duro, ó. Veja como a consistência dele aumentou, né? Ele ficou com uma gramatura maior, então ele já deu quase uma sensação assim de um papelão, só que mais fino, tá? Mas muitas pessoas me perguntam assim, mas Silvana, se eu for passar o pincel com tinta aqui em cima, o que que vai acontecer? Ele vai acabar rasgando e realmente rasga, tá? Se você passar o pincel com muita tinta, ele vai rasgar. Mas nós temos mais uma dica importante aí, tá? Você vai passar por cima do seu papel uma camada de verniz spray. De preferência, use o fosco para que ele não interfira na sua pintura. Você passando essa camada de spray, para você passar o spray, eu não vou passar aqui porque eu estou num ambiente fechado e aí que eu vou começar a tossir mesmo e não vai parar, né? Mas eu vou demonstrar mais ou menos como é que seria passar. Você vai ficar com o seu verniz spray mais ou menos de 15 a 20 centímetros. Espirra. Amor, traz um copo d'água para mim, fazendo favor. Espirra e balança até você perceber que ficou uma camada fina de verniz no seu papel. Feito isso, você vai deixar secar e aí sim você pode colocar tinta, você pode colocar água, você pode flotar em cima do papel, que nada acontece. O papel ele não rasga, ele não tira ele não esfarela, ele fica perfeitamente fácil de pintar, tá? Então, trabalhando isso, saiu aqui a minha. Só um pouquinho, gente. Saiu o meu vídeo da pintura decorativa aqui. Deixa eu ver se eu acho de novo, porque eu preciso ver vocês, que no meu computador não tá dando para ver. Vamos ver aqui. Ah, eu acho que é porque eu não tinha entrado. Ele deu uma caída. Voltou. Ok. Feito isso. Obrigada, Manu. Feito isso, então,
eu passando, eu vou pegar o meu papel que eu já tenho aqui, olha, já tenho papel com verniz. Agora eu posso, sim, Kátia, pode ser o verniz acrílico fosco. Eu acho melhor é o spray, porque se você molhar o papel, corre o risco de você rasgar ele passando com verniz normal. Eu não testei com verniz normal, tá? Se o que verniz acrílico fosco à base de água pode ser também. Então, eu fiz um teste uma vez com rolinho e o verniz acrílico normal. Esse aqui, ó, tá? Só que ele umedece o papel, porque ele fica um pouquinho mais umedecido. Talvez ele entorte um pouco, tá? Por causa da umidade. Então, o que que você pode fazer? Você pode passar esse verniz. Se ele entortar um pouquinho, põe um peso em cima do papel para ele ficar liso. Com esse aqui, eu sei que ele não entorta e não danifica o papel. Ele não modifica em nada. Esse aqui, quando eu passei, ele entortou um pouquinho. Depois de seco, ele deu uma leve ondulada. Então, talvez, dependendo, né, do papel, assim que você use, se for um pouco mais fino, uma gramatura mais fina, talvez ele fique um pouco mais torto, tá? Mas só colocar um peso, esticar, tranquilo, vai funcionar. Oi, Mayumi, seja bem-vinda. Que bom que você está aí, né? Então, depois que você passar o verniz, espera secar, tranquilo. O papel já está pronto para receber aqui, tá? Então, aqui, ó, nesse aqui, eu fiz uma abóbora puxado para um laranja, certo? Então, eu comecei de um papel amarelo. As folhas eu vou fazer de verde. Então, a parte de baixo, eu já comecei com uma folha esverdeada, tá? Mas eu fiz também, olha que legal, uma abóbora branca. Olha lá, eu fiz abóbora branca. Para fazer abóbora branca, é interessante você pegar papéis mais claros. Eu utilizei esse papel aqui, ó, que de um lado ele era um carro e do outro lado ele tinha assim umas manchas. Essas manchas, elas me auxiliaram a fazer as manchas da minha abóbora. Então eu fiz o mesmo processo. Eu dobrei, tá? Colei, passei o verniz e trabalhei em cima com as cores diferentes, né? O processo é o mesmo que nós vamos fazer agora, não muda em nada. Só mudei as cores. Então, aqui nessa abóbora, olha só, eu fiz o fundo dela com a cor mineral, passei a cor mineral, passei um pouco de areia lunar, que é um esverdeado, o concreto e o sépia, tá? Então, eu fiz essa abóbora branca aqui, eu trabalhei ela com essas tonalidades, trabalhando num papel um pouquinho mais claro, tá? E essa aqui, então, eu fiz numa cor laranja, usando também um fundo amarelo. Mas pensa, você pode fazer uma xícara, você pode fazer um bule, você pode fazer flores. Escolha o stencil que seja mais fácil para você recortar depois, tá? Isso que é importante você fazer. Hoje, então, como eu já fiz aquela outra abóbora lá, eu vou utilizar esse stencil aqui da OPA, tá? A referência dele é 3215. Ele é o stencil abóboras, tá? E para esse outro que eu fiz aqui, olha, para essa abóbora, nós temos esse outro stencil aqui que é o 3214, que é a abóbora pescoço, tá? Que ela é um estilo um pouquinho mais country, ok? Então, como a gente já fez esse, então agora nós vamos trabalhar esse amarelo aqui com o stencil de abóboras mesmo. Vamos lá, vamos começar então. Primeiramente, olha que legal, olha que interessante, né? Aqui a gente vai poder fazer, aqui no stencil da OPA tem aquela marcação, não tem? Que a gente precisa. No papel você vai poder fazer a marcação sem se preocupar, porque depois você vai recortar e aí não vai ter problema nenhum, tá? Então, a gente vai poder começar dessa forma. O meu pituá, ele tá seco, e eu vou umedecer levemente, tirar o excesso da água num paninho, ó.
só para umedecer bem o meu pituá, certo? E eu vou começar aqui com uma cor chamada amêndoa. Eu vou trabalhar com tonalidades um pouquinho mais claras do que aquela que eu fiz. Essa aqui, a cor mais forte foi a cor laranja, tá? E aqui eu vou começar então com a cor amêndoa, que é uma cor um pouquinho mais clara, e fazer o fundo da minha abóbora. Como eu passei verniz, não tem problema, eu posso utilizar, tá? Todo o processo, ó, vou tirar aqui o excesso numa folha de papel toalha e eu posso passar por cima de tudo, ó, sem ter medo nenhum, porque eu já invernizei a minha peça. Aqui o meu pincel, ele tem, né, uma quantidade de tinta. Eu posso esfregar à vontade, passar mais tonalidades de cores, sem ter problema nenhum. Como o meu papel já é amarelo e ele já tem uma estampa, eu não preciso passar muita tinta também, eu não preciso fechar. A não ser que você só queira usar o papel como o seu objeto de trabalho, né? E você queira mudar a cor. Eu já fiz esse teste também, tá? Se você, por exemplo, tem aqui um papel cor-de-rosa e você quer usar um laranja de fundo, você pode bater a tinta sem problema nenhum, fazendo várias vezes até fechar, porque você tem uma proteção que é o verniz. O verniz que você passou já protegeu a tua peça, né? Então não tem problema nenhum. Aqui eu só estou realmente fazendo uma sujeirinha com a cor amêndoa, a intenção não é fazer muito. Na parte de baixo aqui, eu vou exagerar um pouquinho mais, tá? Colocar um pouquinho mais de amêndoa, ó. E venho trazendo, esfregando até que ela realmente fique com efeito. Dependendo do papel que você pegar, essa tinta que eu estou usando é o amêndoa, tá? É Normélia, né? É o amêndoa que eu estou usando da Acrylex. As tintas que eu utilizo são todas da Acrylex, tá? Então, se você encontrar lá na tabela de cores da tinta acrílica, você vai encontrar a cor amêndoa, certo? Eu já venho aqui, ó, eu tenho os meus 2 pontinhos. Eu posso marcar sem colocar fita, sem colocar nada, né? Porque não tem problema nenhum, ó. Eu vou recortar depois. Eu não vou ter que me estressar com isso, né? A camada de verniz somente o suficiente. Sim, não, pode ser uma camada só, Mônica, tá? E ela já é suficiente para fazer esse trabalho sem problema nenhum. Só uma camada mesmo. E ela já fecha bem, tá? Olha lá, ó, como já ficou a marca da minha abóbora. Já ficou levemente marcada, ela está manchada. Esse é o efeito que eu quero mesmo para o início, né? Vou secar, posso secar tranquilamente um pouquinho. Ó, só na parte que eu passei um pouquinho mais. E eu vou agora aumentar um pouquinho mais do amêndoa na parte de baixo e na parte de cima, tá? Aqui, um pouco, ó. Um pouquinho mais aqui perto do talinho da abóbora, a gente vai aumentar um pouco a cor agora, tá? Deixamos um pouquinho mais forte aqui, que é o lugar aonde o contorno da abóbora, né? Dos gominhos da abóbora vão para dentro. Então, ali é um lugar um pouco mais escuro e merece mesmo que fique assim, tá? Ai, que bom, Eleonora. Realmente, dá para reciclar alguns papéis. Às vezes a gente compra papel que depois a gente não gosta, não quer, não usa, né? E aí, com isso, você consegue reciclar o papel e fazer lindas montagens, assim, né? Eu já imaginei uma bandeja, um quadro mesmo, tipo vitrine, né? Porque a gente não tem aquela técnica, eu esqueci o nome, como é que a gente faz com papel? É a... Vamos ver se vocês me ajudam aí. E a gente recorta o papel de scrap. Gente, fugiu o nome. Me ajudem aí a lembrar do nome. E a mesma coisa você pode fazer utilizando stencil, né? Porque
quantos stencils, olha quantas, a infinidade de stencil. Você pode fazer isso, arte francesa, Jeane, obrigado, isso mesmo. É quase como se fosse uma arte francesa feita com stencil. Você pode pegar flores mais fáceis de recortar, você pode fazer trabalhos para cozinha, com xícaras, com bule, com chaleira, com frutas, né? Com legumes e fazer montagens. Pensa que legal e que interessante que vai ficar, né? Então é bem tranquilo mesmo. Olha, prontinho. Já dei uma camada um pouquinho maior ali, tá? Vou agora encostar aqui nos dois, nas minhas duas marcações e vou colocar o meu stencil bem certinho aqui, ó. Tá? E agora eu vou demarcar um pouco mais, ou ainda com a cor amêndoa, nessa parte aqui, ó, ao redor do gomo, tá? Vou fazer uma pequena marcação aqui ao redor desse gomo, ó. Pouquinho mais, dando uma incidência maior de cor. Olha lá, você já vai ver que vai começar a aparecer, né? Um pouquinho mais, ó. Aqui bem pouco também. Ok. Vou fazer um pouquinho deste lado, somente para ter o contorno agora, ó, o risco bem certinho dos meus gomos, tá? Então, por conta disso que eu vou entrar com um pouquinho do amêndoa nessas partes, ó. Aumento aqui. E faço esse detalhe aqui. Verifico se já tem os gomos lá, olha lá, ó, já tenho todos os gomos demarcadinhos, tá vendo? Olha só. Com outro pincel agora, com outro pituá, eu vou utilizar a cor, deixa eu pegar aqui, amarelo ouro. Vou entrar com um pouquinho do amarelo ouro e vou fazer uma pequena luz, tá? Ó, vou fazer uma pequena luz já no meio do gomo. Aqui. Já vou adiantar um pouquinho de luz aqui, ó, com o amarelo ouro, tá? E aqui também. Vejam que a gente consegue perceber que lá no fundo ainda tem o xadrezinho da abóbora, tá? Então, isso que é divertido, né? Que é gostoso. A gente ainda vê ali no fundo o xadrezinho dela. Vou aproveitar, tiro agora o stencil e faço um pouquinho de luz de amarelo aqui, nessa outra abóbora. E somente nesse ponto agora, eu vou precisar fazer um pouquinho, vou usar o chanfrado agora e vou fazer um pouquinho de sombra mais acentuada, ressaltando os gomos, tá? Porque depois eu vou começar a entrar com as luzes e fazer o talinho dela, ela já vai estar praticamente pronta, é rapidinho, não tem muito segredo, né? Então, por conta disso, eu vou utilizar agora um pouquinho da cor telha da Acrylex, que é mais escura, mas eu vou usar em pouca quantidade, só para dar um reforço nos gominhos da abóbora, tá? Venho aqui, deixei o meu pincel hidratando. E olha outra vantagem, né? Para quem tem dificuldade de fazer agora esse chanfrado, olha que legal, né? Para fazer o flotado com o pincel chanfrado, você pode ultrapassar o papel, porque você vai. Olha só, você vem aqui só ressaltando um pouquinho, ó, e você pode ultrapassar para fora do papel. Por quê? Porque você vai recortar. Então não tem estresse. Você que não está assim, eu tenho medo porque eu não consigo fazer direito, eu tenho dificuldades, eu tenho, né, insegurança e tudo mais. Você consegue fazer o seu flotado e pode passar com ele um pouquinho para fora sem problema nenhum, porque depois você vai recortar e o seu papel não vai ter, né, problema.
ok? Então, a gente vem aqui, fazemos... Eu estou fazendo até uma misturinha do telha com amêndoa, para não ficar assim muito forte, tá? Faço só esse contorno aqui de fora, que depois a gente vai retornar com o stencil e vamos fazer o detalhe interno de luz e sombra também, um auxílio. Ok. E venho fazendo nessa outra parte aqui. Ó, ressalto cada um. Prontinho, ó. Só ressaltei a minha abóbora ali. Olha como ela já ficou pomposa, né? Vou secar um pouquinho, porque aqui eu usei o molhado, vou precisar secar, né? Mas ele seca bem rapidinho. Ai, que bom que tá gostando, Roseli. Fico feliz, viu? Vou ressaltar, você pode fazer isso também, ó, aqui com o seu stencil, tá? Vir com o... Vamos colocar aqui de novo, bem certinho, né? Lá nos pontinhos e na parte de baixo, até porque flotando talvez a gente saia um pouquinho. Ainda com o pituá, eu venho agora um pouquinho na cortelha e posso ressaltar os cantinhos da minha abóbora, ó. Fazer um pouquinho mais acentuado os cantinhos dela aqui. A parte de baixo, um pouquinho mais. Aqui em cima. E aqui, ó. Para dar um realce. E nesses outros gomos que eu não fiz, eu posso vir com o pincel de fora para dentro. Essa é a vantagem do papel, certo? Porque eu estou com o papel e vou recortar. Então, se eu ultrapassar um pouquinho mais, não tem problema. Olha lá, ó. Eu acentuo um pouquinho a parte de baixo. Pronto. Agora, eu vou fazer o talinho aqui em cima. Vejam que aqui nesse stencil, a gente tem a numeração indicando como fazer, certo? Então, aqui eu tenho 1, o 2, o 3 é essa parte aqui. Ela vai encaixar bem certinho aqui, ó. Ela encaixa bem direitinho, sem problema nenhum. Eu vou pegar agora o sépia e vou preencher com o pituá e a cor sépia. Vou preencher agora todo o talinho da abóbora, ó. Posso... Vamos ver se ele não vai ficar muito claro. Posso até dar uma batidinha. Ó, ficou muito clarinho. Vou pegar mais tinta e vou dar uma batidinha, tá? Aí ele vai ficar mais escuro, certo? Olha lá, vamos ver? Ó, ficou bem certinho. Tá vendo como ele tem o encaixe bem direitinho? Agora, eu vou fazer o seguinte. Venho com a minha cor, com um pincel de cerdas duras. Eu vou usar esse aqui da Condor, que é o 455, estou usando um tamanho 12. Vou pegar o amarelo bebê e vou fazer uns risquinhos para dar um pouquinho de luz nesse talo, ó. Venho aqui, tiro um pouco do excesso e trabalho, ó, de baixo para cima, seguindo a curvatura, puxo uns risquinhos aqui do talo, ó. Desse jeito. Aproveito ainda a cor clara aqui. Vou encaixar, ó, nessa parte 4, não sei se vocês vão enxergar, mas acho que dá para ver, tem o risquinho que te ajuda a encaixar o talo, olha, bem certinho. Então, você tem esse auxílio, a OPA se preocupou bastante com todos esses detalhes, né? E você vai aqui clarear um pouquinho mais, ó. Clareia. E depois nós vamos fazer um outro detalhe ali também, tá?
Ok, feito isso, retorno aqui com o nosso com o talo de cima, com essa abertura aqui de cima, e vou pegar o pituá com sépia, e agora vou fazer uma sombra para que ele fique um pouquinho mais escuro, tá? Ó, venho aqui e vou dar pequenas batidinhas bem no cantinho. Para que ele fique mais escuro aqui, ó. Olha lá. Já ficou um pouco mais escuro, tá vendo? Posso entrar com o preto também, tá? Vou trazer um pouquinho aqui em cima e vou dar uma escurecidinha também nessa borda, ó. Bem pouquinho. Escurecer um pouquinho, tá? E fazer uma luz agora do lado de cá. Como eu vou fazer essa abertura aqui, ela é por completo e eu já estou enxergando esse risquinho, então eu vou usar o amarelo bebê e vou fazer uma pequena luz bem nessa beiradinha aqui, ó. Só para acentuar a beiradinha do corte do talo. Olha lá, ó. Bem pouquinho aqui, tá? Veja que eu estou usando meu pincel úmido, tá, gente? Bem molhado. O papel não tá esfarelando, não tá estragando, tá? Ele é bem tranquilo mesmo, certo? Agora, eu vou aproveitar que eu estou com sépia e vou fazer já um detalhe puxando lá de dentro do talo, ó. Eu venho trazendo um pouquinho de sombra para dentro da abóbora, tá? Eu entro aqui e trago para fora, ó. Desse jeito. Vou fazer primeiro todas lá de cima, tá? Venho aqui de trás, aqui, ó, e já faço a sombra, ó. Com o verniz, eu sinto assim que o pincel até desliza com mais facilidade, tá? Ó, venho, passo aqui e vou adiante. Passo dentro de novo e já trago para baixo, ó. Prontinho. Venho aqui e coloco para baixo também. Faço essa sombra, né? Ela vai ficando suave, sem problema nenhum. Depois eu vou entrar com uma luz ainda, né? Na abóbora, para dar um destaque. E vou só dividindo um pouquinho, certo? Enquanto seca um pouco ali para cima, eu vou trabalhar um pouquinho dos cantos aqui de baixo, ó. Venho fazendo um cantinho, trago para cá, arredondando a minha abóbora e emendando lá em cima. Ó, faço um cantinho aqui que já foi flotado, né? Aqui eu só dou uma leve arredondada, só para fazer uma profundidade aqui no fundo da abóbora, ó. Nem precisa ser com muito sépia, pode ser bem pouquinho. E aqui entra o sépia, porque a gente ama sépia, né, dona Eleonora? As mulheres do sépia, que a gente ama de paixão, né? Sem sépia, parece que a peça não fica a mesma. E vamos que vamos, ó. Fazendo um pouquinho aqui. Só para dar um destaque maior, né? A sujeira fora do papel, não se preocupem. Nós vamos recortar, ok? Prontinho. Agora que já secou aqui em cima, eu faço só uma sombra também aqui, mais escura, na saída dos gominhos também, porque esse ponto é a chegada onde os gominhos estão mais escuros do lado de cá aqui também, ó. Então, a gente dá uma escurecidinha só para fazer um charme aqui, né?
todo ao redor, ó. Venho fazendo e puxando, certo? Agora eu vou dar uma iluminada. Deixa eu pegar aqui um pincelzinho que esteja seco. E vou fazer uma iluminação aqui com o pincel de cerdas duras e o amarelo bebê, tá? Eu vou só acentuar um pouquinho de luz aqui na abóbora, ó, em alguns pontos. Não sei se o meu comentário travou, mas eu espero que... Não, a última acho que é da Miriam. Essas lives... Ah, que bom que vocês estão gostando, viu? A gente fica bem feliz, né? Que vocês estão curtindo, aprendendo. Coisa boa. Isso mesmo, amanhã é o Luiz Poletti com o tecido. Então, vocês vão ter aí a experiência de várias superfícies, né? A pintura na madeira, a pintura no tecido, a pintura no papel, né? Então, tem aí várias experiências que a gente pode utilizar o stencil. A luz na beiradinha aqui, ó, eu não preciso me preocupar com a bordinha, né? Eu venho bem nessa beiradinha aqui, ó, e passo, porque como eu vou recortar, não tenho problema de fazer a luz ali, tá? Vou acentuando devagar, até tem que ser bem suave essa luz aqui, porque o papel parece que ele adere com mais facilidade. Então, se você apertar muito, ele vai iluminar bem mesmo, tá? O papel parece que é mais fácil e parece que ele rapidinho ele aceita, né? Essa... Aqui faltou um flotadinho, ó. Ele aceita essa tinta, certo? Prontinho. Feito isso agora, eu vou recortar a minha abóbora. Ó, sem segredo algum, tá? Venho aqui, recorto bem certinho, não tem dificuldade, porque apesar de ser um papel de scrap duplo colado, ele rapidinho você consegue recortar. Então, assim, tem muitas pessoas que falam: ah, na falta da madeira eu uso roller. Eu também usava, né? E uso também. Só que às vezes você não consegue recortar o roller, né? Dependendo da gramatura, é muito difícil. Então, é muito mais fácil você recortar um papel de scrap, né? E com isso você consegue fazer, ó, lindas peças. Olha lá. Tá? Olha só aqui. Não é difícil, bem fácil de recortar, ó. E a nossa abóbora. Imagina você fazer isso com uma montagem, né? Imagina você pegar lá o stencil de legumes da OPA e fazer uma montagem para a cozinha, num quadro vitrine. Você fazer várias técnicas, né? Várias imagens e fazer lindas montagens para quarto de criança, né? Olha lá, tranquilo, tá vendo? Olha como a nossa abóbora já ficou bem legal, certo? Aí aqui agora, o que acontece? Para eu colar e fazer uma montagem 3D, eu vou também dar algumas ideias do que você pode utilizar. Você pode utilizar aqui, eu trabalho com madeira, então eu tenho restos, né? De MDF, aqui é o MDF de 6 milímetros que eu colei no fundo. Mas se vocês não tiverem, né? Por exemplo, eu não tenho esse MDF. O que que pode ser? Você pode pegar papelão, você pode fazer com aquele silicone, né? Fazer o 3D sem problema nenhum, tá? Então você aqui, por exemplo, ó, eu vou fazer uma montagem depois para vocês verem. Olha lá. Eu vou colar essa no fundo da peça, tá? E vou colocar essa aqui por cima. Então, o MDF já me dá a liberdade, porque nós vamos fazer as folhinhas agora, né? O MDF já me dá a liberdade de fazer as folhas, né? De fazer todos os detalhes e fazer com que fique mais bonito também, tá? Então, aqui, ó, se eu quisesse colocar essa com essa, uma abóbora mais escura, outra um pouquinho mais clara, então é tranquilo de a gente trabalhar, certo? Vamos para as folhas. As folhas são muito simples, muito fáceis também, né? Olha só, também tem toda a demarcação certinha,
né? Como eu colei bem o meu papel com rolinho, para que ele não fique desgrudando, que ele não fique soltando, eu posso aproveitar bastante o meu papel, vir aqui e fazer 2, 3 folhinhas. Então, eu vou iniciar fazendo a folha com o verde oliva da Acrylex. Deixa eu pegar aqui, o verde oliva, tá? Vou colocar um pouquinho, pegar o pituá e vou fazer agora com o verde oliva. Vou demarcar as minhas folhinhas, ó. Venho aqui e vou trabalhar, né, com o verde oliva. Também você não precisa fechar bem o stencil, porque lembra que você está trabalhando num papel aonde já tem uma estamparia, né? Ele já está ali com uma estamparia. Então, você não precisa fechar muito bem, tá? Se você não quiser, você pode deixar ele levemente manchado, não tem problema. Ó, trabalhei uma folhinha, vou demarcar primeiro duas folhinhas eu vou fazer, tá bom? Ó, vamos demarcar aqui as 2 folhinhas, uma do ladinho da outra. Posso fazer assim, ó, essa primeira eu deixei com mais tinta. A segunda, eu não peguei mais, não fiz nem outra carga de tinta, então ela vai ficar um pouco mais suave. Nessa mais suave, ó, eu vou entrar com um pouquinho do verde alecrim, tá? Para fazer um detalhe. Já eu vou pegar aqui um outro pituá, né? Para isso a gente precisa ter vários pituás, é importante, né, que a gente trabalhe com vários. Venho aqui novamente, ó, demarco a minha folhinha, encaixa bem certinho, prende lá no stencil e eu vou entrar com um pouquinho do verde alecrim. E nesses espaços que eu deixei mais claro, ó, eu vou trabalhar um pouco de luz, ó. E venho fazendo esses detalhes aqui. Deixei uma folhinha um pouquinho mais clarinha do que a outra, olha lá. Aqui em cima eu vou fazer um pouco mais na borda. E assim a gente vai trabalhando, né, com tonalidades diferentes, ó. Olha lá, fiz um pouquinho em cima, pouca coisa, não muito. E vou entrar com o verde esmeralda para fazer uma base um pouquinho mais escura também na flor, na folha mais escura que tem ali, tá? Vou até pegar um pincel menor, não muito grande. Pegar um pincel chato mesmo, tá? E vou trabalhar aqui no fundo um pouquinho com a cor verde esmeralda, que é um verde bem poderoso, olha, é um verde bem escuro, tá? Desse jeito aqui. E vou vir com o meu pincel, tirar bem o excesso, que eu não quero exagerar na cor, tá? Venho um pouquinho aqui embaixo e mudo levemente a cor da minha folha, ó. Na parte de baixo aqui, um pouquinho aqui nessa entrada. Ó, dei só uma escurecidinha. E aqui também vou fazer com o resto da sujeirinha do pincel, vou escurecer um pouquinho mais também. Como a cor ficou um pouco mais clara, ela também vai modificar. E assim a gente vai ter umas tonalidades diferentes aqui, né? Ó, prontinho. Já ficou diferente ali também. Então, eu deixei 2 folhas, né? Um pouco diferentes. Para fazer os desenhos da folha, nós também temos aqui os risquinhos. Encaixe bem certinho, né? Eu vou fazer uma misturinha aqui com o verde oliva e o verde esmeralda. Vou tirar bem o excesso e vou passar aqui de leve para fazer a folha, ó. Legal, ficou suave. Eu não queria muito forte, não, tá? E aqui a mesma coisa, encaixo
e faço os detalhes da folha, ó. Ok, perfeito. Feito isso, então, agora eu vou recortar, né? Tirar os pincéis daqui, vou recortar as minhas folhinhas e vou mostrar para vocês, então, como é que eu faço o furo, que também não é difícil. Eu tenho aqui, tipo uma chave de fenda que é uma ponta, mas sabe aquele agulhão? O meu agulhão eu deixei na minha bolsa de patchwork, porque eu estava usando na minha aula. E eu não peguei. Então, eu vou usar essa minha chave aqui mesmo para fazer o furinho da minha folha, tá? Ó, recorto. Ela não tem dificuldade para recortar, super simples, tá? Venho. Se você quiser colocar na folha, entrar com um pouquinho de amarelo, pode também. Eu preferi deixar a folha um pouquinho mais escura, até porque as abóboras já estão assim bem, ah, bem amarelas e tudo, né? Então, para dar um contraste, fazer uma cor legal, bonita, né? Então, por isso eu já entrei com essa tonalidade um pouco mais escura. Mas você pode fazer folhas mais amareladas, entrar com o verde pistache, que é um verde também mais vivo, né? Sem problema nenhum, tá? Ó, recortado, venho aqui, recorto também, e daí nós vamos fazer o furinho. E no final, eu passo, depois da peça montada, eu passo verniz spray em tudo novamente, tá? Deixa eu só tomar um pouquinho de água. Prontinho. Melhor, né? Senão eu começo a tossir. Ó, venho aqui, recorto e vou fazer um charme com araminho. Tem aqueles araminhos que a gente compra para quem mora em São Paulo, né? No paraíso das coisas boas, é 25 de março. A gente fica doida para poder ir para São Paulo fazer uma visitinha na 25, né? Com a pandemia, sem as idas para Mega, assim, a gente acaba não indo. Mas, assim, tem gente que fala, ah, compra pela internet. Ah, mas nada melhor do que aquele vucu-vucu da 25 de março, né, não? Olha, eu sou de São Paulo e eu lembro das minhas visitas na 25 com a minha avó, com a minha mãe, com as minhas tias. Então, assim, nada melhor do que aquele vucu-vucu da 25 de março, de a gente passear por lá e fazer bagunça lá, né? Olha só. Venho aqui, passo o furinho. Desculpa se eu não estou acompanhando muito as mensagens. Deveria. Ah, com certeza. Não, eu estou tomando chá, eu estou tomando, nossa, bastante coisa para melhorar, assim, né? Mas eu vi até uma reportagem que diz que essa variante da Omicron, os sintomas permanecem por mais tempo. Então, eu acredito que já faz um tempinho que eu tô, né, que já saiu eu peguei a Covid, mas mesmo assim ela tem feito estrago. Olha, fiz um furinho na folha, tá? Aqui eu usei tipo uma chave de fenda que eu tenho com ponta, ó. Eu fiz o furinho, mas pode ser aquele agulhão de patchwork, de scrapbook, né? Que todo mundo usa, o agulhão da cartonagem, né? Pode usar sem problemas. Eu vou usar até o próprio aqui, o cabo, para enrolar esse araminho encapado de verde, ó. Eu enrolo bem, ele é bem molinho e espremo lá, ó. E fiz um detalhezinho aqui para segurar a minha folhinha, já ficar meio enroladinho ali também, né? Ó, eu vou enrolar lá no cabinho e já vou deixar um detalhe de charme aqui, tá? E esse aqui, vou deixar ele um pouco maior e vou enrolar só mais a pontinha para poder fazer um outro detalhe em volta também, tá? Ó, venho aqui, deixar um pedaço maior e vou enrolando também.
enrolo todo o cabinho. Olha lá. Passo também aqui. E agora eu vou prender na minha abóbora, ó, porque daí fica o charminho daqueles rococó que vem junto. Tá vendo? Pode ficar aqui, pode ficar na frente. Esse eu coloquei mais aqui embaixo, ó. Aquele deixei meio por trás. Porque agora eu venho aqui na minha abóbora e posso fazer isso aqui, ó. Passar aqui por trás. Depois eu colo, né? Ó, fiz um rococózinho vindo ali por trás. Vou prender uma outra folha. Vamos ver. Esse aqui eu acho que até que tem que deixar um pouquinho de espaço a mais. Vou deixar o rococó na parte de baixo agora, para prender ali, tá? E faço também o mesmo detalhe, ó. Posso jogar a folha mais para frente, como se ela tivesse mais aqui na frente. Vou enrolar aqui atrás, ó. E aí a gente vai ajeitando, vai prendendo. Às vezes a gente tem que colar, passar um pouquinho de cola na folha e prender aqui no cabinho. A gente ajeita também no projeto depois, né? A gente ajeita esses detalhes. Até um pinguinho de cola aqui, ó, só para segurar, para fazer um detalhezinho, certo? Agora, então, nós vamos fazer, para quem me pediu, a abóbora, né? A técnica com o stencil seria isso. Agora nós vamos fazer, então, a montagem e a técnica na casinha. Essa casinha aqui, eu vou mostrar para vocês o que eu fiz até agora. Ó, essa casinha tem na loja da Arte Madeira Joinville. Ela é tipo uma casinha de passarinho e ela vem aqui com o, o telhadinho, ó. Mas eu tinha aqui um coração e eu vou colocar um coração. Eu vou dizer depois na foto, quando eu tirar a foto e mostrar para vocês a peça, vocês vão ver. Eu vou pintar esse coração aqui da cor mineral e eu vou usar um stencil da Opa, que é um xadrezinho country, assim, tipo farmhouse. E vou fazer aqui um xadrezinho, tá? Então ele vai ficar naqueles tons assim, meio do farmhouse mesmo, um coração de xadrezinho, ok? Para fazer aquele trabalho que eu fiz no fundo do coração, o que a gente precisa fazer? Essa casinha aqui, eu fiz uma medida, né, de mais ou menos 4 centímetros, deu 4 centímetros e pouco, e eu fiz três repartições. Eu vou usar no fundo esta abóbora, para colocar nessa casinha comprida aqui. Eu vou colar essa abóbora aqui, até vou deixar meio de ladinho, para vocês verem a peça inteira. E vou colar essa abóbora aqui também, ó. E fazer aquele charminho depois, aqui embaixo. Vou trabalhar tudo aqueles detalhes. Eu tenho aqui os galinhos, ó. Os galinhos são galinhos de árvore mesmo, que eu colo aqui. Vou colar aqui embaixo depois com um pouquinho de musgo, tá? Mas eu vou ensinar para vocês, então, agora como que eu fiz aquele fundo que vocês viram lá no meu coração que eu fiz a abóbora, certo? Então vamos lá. Aqui no fundo dessa casinha, eu passei o betume tabaco, tá? Bem aguado, para ele não ficar muito forte, direto na madeira, sem fundo, sem nada. Passei uma mão com o pincel para deixar um pouco manchado, certo? Agora eu vou pegar aqui uma bandejinha e vou utilizar uma textura acrílica. Eu poderia usar a pasta de modelagem, tá? Para fazer. Mas a pasta de modelagem, nesse caso aqui, às vezes ela fica um pouquinho mais mole. Ela tem uma textura mais suave do que algumas texturas acrílicas, né? Então, por conta disso, nesse caso, eu vou usar uma textura acrílica, que eu compro assim em lata mesmo, né? E vou utilizar. Deixa eu pegar aqui a minha espátula. Ok. Vou colocar um pouquinho dessa textura aqui. E um pouquinho aqui, ó.
E eu vou utilizar, coloquei um pouquinho mais de um lado, porque eu vou repetir duas cores. Vou utilizar aqui o verde. Como eu fiz uma coloração, né? Eu utilizei o laranja, verde, eu vou procurar ficar nas mesmas tonalidades que foi o que eu fiz lá no coração de abóbora, tá? Então, eu vou colocar aqui um pouquinho da textura e vou colocar um verde que não tem nada a ver com a história aqui, né? Que deixa eu pegar ele aqui, o verde country, tá? Ele não tem nada a ver com a história, mas porque ele foge da cor, né? Nós usamos o verde oliva, usamos o verde alecrim, né? E ele vai fugir um pouquinho da cor. Essa é a intenção. Mas quando eu passar o betume por cima, ele volta a envelhecer. Lembrando que aqui a gente tem uma massa que é branca, certo? Minha tinta tá lá no fundinho. E eu quero só uma gotinha, não quero que caia muito. Ó, lembrando que eu tenho uma textura que é branca, certo? Uma tinta, uma massa branca. E eu quero agora, aqui vou usar o amarelo ocre, uma gotinha também. E vou fazer a mistura. Vejam que esse meu verde vai ficar um verde mais claro. Por quê? Exatamente porque ele é misturado com a massa branca. Então, ele não vai ficar aquele verde forte que eu pinguei aqui, né? Ó, ele mudou um pouquinho a cor, certo? Olha lá. Prontinho. E para mudar mais ainda, eu vou colocar uma gota, vou até pegar aqui de um resto que eu tenho aqui, vou pegar um pouquinho aqui do verde alecrim, ó. Só para mudar também o tom dele, ó. Misturo esse tom. Então, eu usei o verde country com verde alecrim na minha massa e ele vai ficar uma misturinha. Não misturo muito, deixo assim, ele meio, as cores sem mesclarem demais, para quando eu puxar fazer essa diferença, tá? Vou misturar também aqui embaixo, ó. Misturo aqui. Como eu já tenho uma abóbora laranja e tudo, eu vou utilizar nas laterais o verde e no centro eu vou usar o amarelo, tá? Então vamos lá. Olha só. Eu já fiz aqui as linhas separando e eu fiz aqui a lápis também, demarcando, não sei se dá para ver, mas demarcando o telhado da minha casinha. Olha lá, ó, tá? Eu separei aqui para não passar a massa em cima. Eu venho com a espátula e vou puxando a massa para ficar bem irregular, ó. Primeiro vou fazer de um lado. Não encosto lá, né? Faço de um lado, ó. Deixo falhado algumas partes, que é isso que vai fazer um efeito legal na nossa peça também, certo? E agora eu venho do outro lado e vou demarcando também, ó, toda a massa. Aqui em cima, qual é o cuidado que eu tenho que ter? É com o telhado. Se eu jogar massa para cima do telhado, eu vou acabar, na hora de colar, não conseguindo fazer. Prontinho, passei a massa amarela. Agora eu vou passar a massa verde nas duas laterais, ó. Pego um pouquinho a massa e venho passando. Deixa, passa a espátula e não fica passando muitas vezes. Traz tudo de uma vez só, tá? Para você fazer esse efeito aqui, ó. Eu sujei um pouquinho, já limpa, antes que a massa seque, tá? Vem fazendo aqui, deixando uns buraquinhos. Se vocês olharem lá no coração, eu deixei uns buraquinhos.
Algumas partes eu coloco mais massa, outros menos, então aonde tem menos massa, ela acaba fazendo um efeito mais escuro, aonde tem mais massa, ela dá um efeito mais claro, e eu deixo assim, ó, bem bagunçadinha mesmo, tá? E viro e já faço do outro lado também, ó. Vai passando e vai deixando irregular. Você pega a massa e vai puxando. E agora eu vou precisar secar um pouquinho, porque eu tenho que passar o betume por cima. O betume marrogane é que vai envelhecer esses meus verdes, porque se você olhar aqui, ele não fica com uma cor country, certo? É o betume que vai dar esse envelhecimento. Mas por que que eu uso cores vivas se eu quero apagar depois? Porque se eu já usar cores apagadas, na hora de trabalhar, talvez quando ele mistura com o branco, ele automaticamente vai transformar numa cor mais viva também. Então, por conta disso, eu acabo primeiro fazendo essa cor acender e depois eu apago com o betume mahogany, que daí ele dá uma envelhecida chegando no ponto do country, tá? Então, agora eu vou secar um pouquinho. Eu acho que vocês não vão ouvir o barulho, não posso falar junto. Vou descansar um pouquinho de falar. Prontinho, gente. Como a camada de massa, eu vi que algumas falaram, ai, que bom, a Leia foi uma, né? Que disse que, olha só, passar a massa assim é bom porque reboca tudo, né? É uma técnica excelente, simples, fácil, né? E prática. Agora, então, eu vou pegar um pincel maior, né? Pego aqui na minha bandejinha o betume mahogany e eu vou passar por cima de tudo. Deixa eu pegar ele aqui, ok. E eu vou passar por cima de tudo de uma forma mais aguada. O legal agora também é que o que vai acontecer? Quando você passa o betume por cima dessa massa, ela tem um certo relevo em alguns pontos, certo? E o betume ele vai se instalar nesse relevo. Então ele vai te ajudar ainda mais a envelhecer a sua peça. Então, olha só, eu trabalho aqui com um pouquinho de água, fazendo com que esse betume fique um pouquinho mais aguado, tá? E vou passar por cima de tudo agora, ó. E ele vai envelhecer a cor que eu passei anteriormente. Olha a diferença que vai ficando. Tá vendo que ele vai apagando aquela cor mais viva? Ele transforma numa cor mais suave, olha lá, ó, mais envelhecida. Ele tira aquele efeito aberto, né, que estava antes e fica
um pouco mais fechado, olha lá. Ó, desse jeito. Aí é importante sempre tirar a marca da pincelada, né? Puxa bem, a água já vai fazer isso, mas é importante você tirar todo o resto, né? E assim, o betume, ele praticamente levou as cores vivas a ficarem nas cores próximas que a gente pintou. O amarelo já envelheceu, o verde também, então ele chegou às cores próximas. Se você tivesse usado as cores que eu fiz, provavelmente ia mudar bastante o tom. Como a gente quer fazer algo meio tom sobre tom aqui, então a gente usou cores mais vivas para poder chegar no envelhecimento, tá? Então, por conta disso, a gente precisa, às vezes, pensar nisso. Às vezes, o erro de você envelhecer e ficar muito apagado é que, para você fazer um detalhe envelhecido, às vezes você precisa usar cores mais vivas para chegar no ponto exato que você quer, tá? Lógico que o betume, ele tem brilho, ele vai deixar um brilho na sua peça. Deixa eu secar aqui um pouquinho. Olha só, o betume ele deixa um certo brilho na sua peça, né? Para tirar esse brilho depois, como eu vou fazer a montagem, né? Eu vou terminar depois de pintar. Eu só vou montar aqui um pouquinho para vocês verem como mais ou menos vai ficar a peça. Prometo que eu termino e venho postar para vocês verem como é que ficou, tá? Eu vou colar, eu vou ter que colocar um peso para colar, porque olha só, olha o que acontece com o papel. A beiradinha ela acaba virando um pouquinho. Então, para eu colar, eu tenho que colocar aqui a abóbora, ó, e provavelmente eu vou ter que colocar um peso, né? Eu vou sentar em cima, como eu disse. Tinha uma aluna que dizia assim, ó, tá fazendo alguma coisa? Não tá? Então senta em cima. Então, mais ou menos isso. Eu vou ter que sentar em cima da abóbora, botar um peso ali, né? Para colar bem. Então, por isso que eu não vou terminar agora, porque senão ela vai ficar virada. Eu vou escurecer um pouquinho, vou fazer aqui, ó. Eu vou colocar a abóbora, vou passar um risco a lápis, retirar e vou fazer uma sombra seca mesmo. Com sépia, depois da minha massa bem seca, eu vou passar aqui um sépia ao redor da minha abóbora, só para escurecer e fazer essa diferença de cores, tá? Vou colocar essa parte aqui, ó. Aqui acho que até poderia dar uma alegrada nas folhas. Acho que ficou muito tom sobre tom. Podia jogar um amarelo. Vou jogar um amarelinho nas minhas folhas também, olhando agora a cor, né? A tonalidade. E aí vou colocar aqui embaixo, ó, uns galinhos, né? Porque ela vai estar colada. Aí eu venho com os galinhos aqui, coloco aqui na peça, ó, uns detalhes de galinho. Põe um pouquinho de musgo também, aonde eu passo a cola eu já ponho um pouquinho de musgo e termino o trabalho com a peça aqui toda pronta. Olha lá, vamos ver se vocês conseguem mais ou menos visualizar, né? Fica uma peça bonita, interessante, diferente. Aqui ela vai ficar com efeito 3D. Vocês podem trabalhar milhares de outros efeitos na peça de vocês, né? Fazendo em vitrines, fazendo em bandejas e aproveitando os stencils da OPA, que tem muita variedade de coisas que você pode recortar, montar, fazer quadros. Nossa, olha, se vocês fizerem, né, técnicas assim, explorando os stencils também no papel, depois tirem foto e marca a gente para a gente poder ver, né, essas técnicas aí que vocês vão em cima dessa técnica, vocês podem trabalhar milhares de outras coisas. E eu quero muito ver, né? Garanto que o pessoal também vai querer ver essas peças, né, diferenciadas aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Ficou alguma dúvida, alguma pergunta que talvez eu não vi, não respondi na hora? Porque assim, eu estava aqui sozinha, então não dá para ficar olhando o tempo inteiro, né?
Mas se vocês tiverem dúvidas, podem entrar em contato comigo inbox, tá? Perguntem mesmo, e é muito importante para mim, né, saber o que vocês acharam, se vocês têm dúvidas, né, se foi conseguido passar. Não sei se falou, mas o fundo da casinha está pintado com tinta ou gel. Eu pintei com o betume, tá? O fundo eu passei com betume. Mas você pode também passar com tinta, não tem problema nenhum, tá? Se você passar com a tinta, pode também passar. O importante é ter um fundo escuro, tá? Faça como vocês acharem melhor também, certo? E qualquer dúvida a mais, porque às vezes quando vocês vão fazer é que as dúvidas aparecem, né? E daí não tem como a gente se conversar. Então, se for fazer e tiver dúvida, entre em contato, sem problema nenhum, perguntem, né? E com certeza eu estou disposta a responder e ajudar no que for necessário. Tá bom, gente? Eu agradeço demais a presença de vocês, muito obrigada. Amanhã nós temos o Luiz Poletti, que vai pintar um bule lindíssimo, um bule que também dá para fazer assim, né? Fazer esse efeito, de repente o bule, a chaleira com xícaras, né? Dá para fazer esse efeito também. Ele vai pintar no tecido. Eu quero muito aprender aquele efeito de alumínio no tecido. Não percam. E amanhã o Luiz é às 5 horas da tarde, às 17 horas. Eu hoje tive que atrasar um pouquinho por conta da minha aula, tá? Mas amanhã o Luiz retorna às 17 horas em ponto. Nós estaremos de novo aqui com mais uma live para vocês, tá bom? Muito obrigada, obrigada, Leia, obrigado, Luiz, obrigada, Efigênia, muito obrigada mesmo pela presença de todos. Eu agradeço em meu nome e em nome também da Pintura Decorativa e da OPA Criando Artes. Tá bom? Beijos, até amanhã, espero encontrar vocês aqui e a gente vai se falando por aí, tá bom? Quando a peça estiver pronta, eu mostro para vocês. Beijo, gente. Tchau, tchau.